Dividir inversamente e proporcionalmente é o tema da aula de hoje. Mega Sena, quem não fez a sua aposta na Mega Sena, vamos dar uma olhada. A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre 60 disponíveis, ok? Então a Mega Sena é um sorteio, né, que tem pela Caixa Econômica Federal, em que sorteiam 6 números, né, e o acertador que acertar os 6 números leva o bolão para casa, né? E a gente pode também ganhar prêmios entre 4 ou 5 números acertados também. Agora vamos para a nossa questão. Em um bolão da Mega Sena, os professores Douglas, Patrícia e Luiz pagaram suas partes dos olerites, o equivalente a R$ 3,00, R$ 4,00 e R$ 5,00 respectivamente. Então, o Douglas pagou R$ 3,00 no bolão, a Patrícia inteirou com R$ 4,00 e o Luiz inteirou com R$ 5,00. Após o sorteio, eles conseguiram ganhar o prêmio de R$ 9.228. E para que não haja nenhuma injustiça, resolveram distribuir esses valores em partes diretamente proporcionais ao que cada um investiu. Ok? Então aqui é a nossa ideia da aula de hoje. A gente vai entender a divisão proporcional. Tá? Aqui o Douglas, a Patrícia e o Luiz fizeram uma aposta, cada um apostou com um valor específico, tá bom? O Douglas apostou com 3, a Patrícia com 4 e o Luiz com 5. E agora que eles ganharam, eles têm que dividir proporcionalmente ao valor que cada um investiu. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Muito bem, a gente tem aqui a nossa questão, tá? Vamos calcular primeiro a divisão proporcional. Eu vou chamar a divisão proporcional de D, então eu vou colocar aqui o símbolo D, é um D minúsculo, para a gente não confundir com o D maiúsculo do Douglas, tá bom? Então, o D é a divisão proporcional. Eu vou pegar o prêmio, que foi de 9.228, ok? E já que foi somado entre esses três, né, foi dividido, aliás, entre esses três, eu vou somar os seus valores, 3 mais 4 mais 5, ok? Então eu vou ter 9.228, 3 mais 4 mais 5, ok? 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, então eu vou ter 9.228 dividido por 12. Vamos calcular essa divisão, vou calcular separado aqui. Se você tiver uma calculadora na aula de matemática financeira, é interessante você estar à disposição com uma. Mas aqui eu vou usar a conta manualmente, tá bom? 92 dividido por 12, eu vou pegar primeiro aqui, eu vou fazer separado. Vou colocar 12, eu vou colocar 6. Eu acho que 6 não dá, vou colocar 8. 8 vezes 2, 8 vezes 2 vai dar 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1, 9, 96, então não é o 7. 7 vezes 12, 7 vezes 2 dá 14, fica 4, vai 1. 7 vezes 1 dá 7, com mais 1, 8, 84. Vou subtrair aqui, ó, 12 menos 4 vai dar 8. E aqui emprestou uma casa, né? 9 menos 8 fica só 8. 8 não dá para dividir por 12, vou baixar aqui, ó, 82, ok? Não dá ainda, vou ter que colocar aqui, ó, 82, baixa, o 6, né? 6 vezes 12 vai dar 6 vezes 2 dá 12, fica 2 vai 1, 6 vezes 1 dá 6, com mais 1, 7, 72. E aqui vai dar 82 menos 2 vai dar 10, ok? 10 não dá para dividir por 12, vou colocar 108. E aqui vai dar 8 com 9. 9 vezes 2, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1 dá 9, com mais 1, 10. 108 para 108, nada, tá bom? Então aqui a gente conseguiu concluir que 9.228 dividido por 12 é 769, ok? O que foi que a gente encontrou nessa questão? Nós encontramos, na verdade, o valor da divisão proporcional. A divisão proporcional deu 769, tá? Então aqui, ó, isso daqui é o valor proporcional a essa conta, tá ok? Vamos então agora definir
quanto cada um tem que receber, o Douglas, a Patrícia e o Luiz. Aqui a gente está falando de divisão proporcional, então nada mais daqui é do que uma proporção, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do Douglas, que é 3, tá, ok? Ele investiu R$3, eu vou chamar de D, vou usar aqui o azul para a gente diferenciar, vou chamar de D, Douglas é proporcionalmente o 3, tá, ok? Douglas está para 3, assim como a divisão proporcional, que é de 769, tá bom? Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplica o produto dos meios o meio pelos extremos, exatamente. Então, fica 3 vezes 769. Então, Douglas é igual a 3 vezes 769. Vamos fazer a continha separada para a gente não ter erro no cálculo. 3 vezes 9 dá 27, vai 2. 3 vezes 6, 18, mais 2 dá 20, vai 2. 3 vezes 7 dá 21, com mais 2, 23. 2.307. Então, 2.307 é o valor do prêmio que o Douglas tem que receber pela quantia que ele investiu, ok? Vamos determinar agora o valor que a Patrícia tem que receber. Já determinamos que o Douglas tem que receber R$ 2.307. Agora a gente vai determinar quanto que a Patrícia tem que ganhar, já que ela investiu R$ 4. Bom, se a gente for pensar, se ela investiu R$ 4, ela tem que ganhar mais do que o Douglas. Então o valor que a gente tem que encontrar aqui tem que ser maior que 2.307. Vamos determinar isso. Então Patrícia está para R$ 4, assim como a divisão proporcional que a gente encontrou, que é 769. Então aqui a Patrícia, multiplicação do produto pelos extremos, vai ficar 4 vezes 769, e calculando separado, para não ter erro no cálculo, 4 vezes 9 dá 36, vai 3, 4 vezes 6 dá 24, com mais 3, 27, vai 2, 4 vezes 7, 28, com mais 2, 30, então é 3.076. O valor que a Patrícia tem que ganhar, tá, por ela ter investido R$ 4, é R$ 3.076, um valor maior, acima do valor que o Douglas recebeu, ok? Bom, vamos agora para a definição, tá, do Luiz. Vamos ver quanto é que ele tem que ganhar nessa aposta. O valor do Luiz agora vai ser, já que ele investiu R$ 5, então vou chamar de L. Luiz investiu R$ 5, então Luiz está para 5, assim como a nossa divisão proporcional, que é 769. 769 multiplica o produto dos meios pelos extremos, então o Luiz é 5 vezes 769, que eu vou fazer aqui separado para não ter erro no cálculo, tá? 5 vezes 9 dá 45, calma, 45. 5 vezes 6 dá 30, mais 4, 34, vai 3. 5 vezes 7, 35, com mais 3, 38. E tem aqui o valor que o Luiz tem que receber, é R$ 3.845. Tá aqui, ó, R$ 3.845, ok? Então, galera, olha só o que a gente fez aqui. A gente fez uma distribuição proporcional ao prêmio que cada um investiu. O Luiz investiu R$3, o Douglas investiu 3, Patrícia 4 e Luiz 5. Então, tecnicamente, o Luiz tinha que ganhar mais do que o Douglas, tá bom? E a Patrícia mais do que o Douglas também. Só que a Patrícia não poderia ganhar mais do que o Luiz porque ela investiu R$4. Então, esse tipo de cálculo é chamado de divisão diretamente proporcional. Vamos para a definição. Divisão em partes diretamente proporcionais. Para efetuar uma divisão diretamente proporcional, aplica-se a fórmula. A divisão vai ser o total, ok? Dividido pela soma das partes, tá? Bom, e o D, como a gente já viu, a gente chama de coeficiente de proporcionalidade. Então, esse D é o coeficiente de proporcionalidade. Para a gente encontrar o valor investido em cada uma das partes, a gente tem que primeiro identificar o coeficiente de proporcionalidade. Depois a gente faz uma comparação que entre as duas razões, que é a proporção, ok? Entre cada uma das partes e o coeficiente de proporcionalidade, beleza? Vamos para o exemplo 1, tá? O exemplo 1 está falando o seguinte: Douglas e Luiz, remistas doentes, apostaram em um repá. Repá, para quem não sabe, é um clássico aqui da região norte, entre o remo
e o Paysandu, ok? Tem essa rivalidade entre os remistas e os bicolores, tá bom? Que é o pessoal do Paysandu. Junto com dezenas de outros torcedores do Paysandu. Sendo Douglas apostando R$6 e Luiz apostando R$4, com eventual vitória do Leão de Antônio Baena, o Leão de Antônio Baena é o Remo. O valor de R$120 deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às suas apostas, então determine, ok? Então vamos resolver a divisão proporcional, o valor de B e o valor de C, tá bom? Então vamos lá. Divisão proporcional, então aqui eu tenho o valor de R$120, o Douglas que investiu 6 e o Luiz que investiu 4, então vai ficar assim. O D vai ser o total, 120, pela soma das partes, que é 6 mais 4. 6 mais 4. Então aqui é bem fácil, porque eu tenho 120, 6 mais 4 dá 10, e aqui eu posso simplesmente simplificar, 12 é o meu resultado. Então 12 é a divisão proporcional. Vamos fazer o seguinte, eu tenho a letra B, que é para encontrar o valor que o Douglas tem que receber, então é aquela divisão, né? O Douglas por 6 é igual a 12, calcula aí essa proporção e a gente já volta com a resposta. Agora sim, vamos lá, o Douglas ele pega divisão, né, B por R$6, que foi o valor investido, ok? Então agora eu tenho 12, ok? Então 12, que é a divisão proporcional, o produto dos meios pelo produto dos extremos, então Douglas vai ser igual a 6 vezes 12. 6 vezes 12, vou calcular separado para não ter erro no cálculo. 6 vezes 2 dá 12, vai 1, e 6 vezes 1 dá 6, com mais 1, 7, 72. O Douglas tem que ganhar R$72 nessa aposta, beleza? Calcula aí o Luiz, 10 segundos para a gente ver a resposta. Investiu R$4, então eu vou colocar L de Luiz por R$4, tá bom? Então lembrando que essas letras aqui eu estou usando de acordo com a inicial do nome de cada um, mas aí como são incógnitas a gente pode usar as letras que a gente está acostumado habitualmente, que é o X e o Y, né? Vamos lá, o Luiz vai ser também diretamente proporcional a 12. Produto dos meios pelos extremos, eu vou ter o Luiz igual a 4 vezes 12. Então, 4 vezes 12, eu vou calcular separado para não ter erro no cálculo. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, 48. Com 48 é o valor que o Luiz tem que receber por ter investido R$4, tá bom? Bom, divisão proporcional é essa. Eu tenho aí o exemplo 2, tá bom? Calcula aí o exemplo 2. 10 segundos para você fazer isso. Assim que acabar, a gente volta com a resposta. No exemplo anterior, a gente viu um cálculo contextualizado. Então, tinha uma situação, problema. Aqui já é um cálculo direto de divisão proporcional. Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem que dividir 420 pelas partes 3, 5 e 6. Então vamos lá, primeira coisa, divisão proporcional, então vamos calcular o D. Então a divisão proporcional vai ser o total, que é 420, pela soma das partes 3 mais 5 mais 6. Então vamos lá, 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14, não é isso? 420 dividido por 14, 420 por 14, vamos dividir aqui, 420 por 14, ok? 420 por 14, aqui ó, dá 3, ok? 3 vezes 14, né? 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 1 3, com mais um 4, 42, para 42 nada, então aqui baixo 0 e aqui baixo mais um 0, calculei aqui, deu 30 a divisão proporcional. Claro que nem sempre a divisão proporcional vai dar um número exato como esse daí, tá bom? Mas aqui nesses cálculos, para a gente entender, está dando uma conta mais direta. Bom, vamos calcular então a divisão proporcional pelas partes. Primeiro por 3, então eu vou colocar aqui
por 3, tá? 3, tem um pouquinho mais de espaço, então vou colocar bem aqui, 3, ok? Divisão proporcional por 3 vai ficar, eu vou chamar de x, x está para 3, assim como o coeficiente de proporcionalidade, que é o 30, ok? Então aqui eu vou ter 3 vezes 30, 3 vezes 30 vai dar 90, x igual a 90, beleza? Vamos lá agora para 5, então y está para 5, assim como 30, como o meu coeficiente de proporcionalidade. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 5 vezes 30, 5 vezes 30 vai dar 150, ok? E por último, tá? Por último, o 6. Então, vou ter o z, vou chamar de z, z está para 6, assim como 30, z igual a 6 vezes 30, que vai dar 180, ok? Então, aqui, ó, calculando diretamente proporcional, 420 para 3, 5 e 6, deu que para 3 é 90, para 5 é 150, para 6 é 180. Para a gente saber se o nosso cálculo está certo, a gente vai ter que somar os três aqui, tá bom? E o resultado tem que ser 420. Então, vamos lá. Eu tenho 90, 150, 180. 0, 9 mais 5, 14, 14 mais 8, 22, fica 2, vai 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 420. Ok, então galera, é isso, 420 está certo, total, divisão diretamente proporcional. Vamos dar agora um pulo na divisão inversamente proporcional. Muito bem, agora a gente vai começar a segunda parte, que é a divisão inversamente proporcional, beleza? Para isso, a gente tem uma questão problema, continuando ainda no tema da Mega Sena, né? A gente vai ver divisão do trabalho. Na lotérica, onde os professores fizeram as suas apostas, são recebidas cerca de 420 apostas por dia. Então, na lotérica foram feitas 420 apostas. 3 funcionários A, B e C decidiram dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento dessas 420 apostas. A divisão deverá ser feita em razão inversa, tá, de seus respectivos tempos de serviço no local, sendo A, B e C trabalham na lotérica há 3, 5 e 6 anos, respectivamente, determinam. Então, olha só, a gente tem o funcionário A, que trabalha 3 anos, o funcionário B, que trabalha 5 anos, e o funcionário C, que trabalha 6 anos. Pela divisão inversamente proporcional, o funcionário C, que trabalha por 6 anos, ele deve fazer menos trabalho do que o funcionário A, né? Então, o funcionário A, ele tem que conferir mais apostas que o funcionário C, assim como o B tem que conferir mais apostas que o funcionário C, e assim respectivamente entre os três, ok? Beleza? Vamos calcular. Então, primeiro a gente vai calcular a divisão proporcional. Então, aqui é um cálculo inversamente proporcional, mas mesmo assim a gente tem que encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Aqui a minha questão, para encontrar o coeficiente de proporcionalidade que eu dei, eu vou ter as 420 apostas que vão ser divididas inversamente a esses três aqui. Bom, se a gente está falando a palavra inversa, a gente vai ter que inverter cada um dos três. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 6, ok? Então, quando a gente fala inversamente proporcional, a gente inverte, tá legal? Vamos fazer o seguinte, esse valor bem aqui, ó, 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 6 são valores na forma de fração, tá bom? Uma soma de frações. Então, eu vou calcular primeiro essa conta separada, depois a gente volta para a conta principal, beleza? Então, aqui eu vou ter 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 6. Soma de frações. Soma de frações, a gente tem que calcular o MMC. Então, vamos lá, vamos calcular o MMC. Lembra como é isso? Primeiro, a gente tem que dividir em fatores primos. 3, 5 e 6. Bom, eu tenho que usar aqui apenas números primos. Então, o primeiro número primo que eu tenho é o 2. O 2, ele dá para dividir aqui o 6. Então, o 3 e o 5 eu não vou dividir, então vou repetir. 3 e 5. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Agora, ainda dá para usar o 2? Não, não dá. Então, passo para o próximo número primo, que é o 3. 3 com 3 dá 1.
O 5 não dá para dividir, eu estou repetindo, e o 3 com 3 dá 1. Passa para o próximo número primo, que é o 5. 1 fica 1. 5 dividido por 5 vai dar 1 e 1. E fecha aqui. Ok? No meu MMC, eu vou ter que calcular o produto entre esses três números aqui que me restaram. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Ok? Então eu tenho aqui 30. Bom, então aqui ó, vai ser dividido por 30. Beleza? A regra é divide, multiplica. Divide, multiplica cada um dos termos. Então vou pegar aqui, ó. 30 dividido por 3 e o resultado tem que multiplicar por 1. Então vamos lá. 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 1 dá 10. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6, ok? Então vai dar mais 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Agora eu vou somar todo mundo. 10 mais 6 dá 16. 16 mais 5, 21. 21 por 30. 21 não dá para dividir por 30, ok? Eu posso fazer o quê? Posso simplificar cada um aqui por 3, tá? 21 dividido por 3 vai dar 7. 30 dividido por 3 dá 10. Então fica 7 sobre 10, não dá para achar mais nada aqui. Então, pega aqui o resultado, volta lá para a minha divisão proporcional, que é o coeficiente de proporcionalidade. Então, vai ficar 420 dividido por essa fração aqui, que não dá para dividir, então vai ficar na forma de fração, 7 sobre 10. Correto? Então, vamos lá. 7 sobre 10. Divisão de duas frações. Divisão de duas frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir aqui o 420. E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 10 sobre 7, ok? Então fica 420 vezes 10 dividido por 7. 420 vezes 10 é 4.200. Basta a gente acrescentar um zero no lado, dividido por 7. 4.200 dividido por 7 é o que a gente tem que definir agora. Então vamos definir 4.200 por 7. 4.200 por 7... Vou colocar aqui mais espaço, não vai ficar aqui no meio, né? Então, vem aqui 4.200 dividido por 7, tá? Separar bem aqui. 4.200 dividido por 7. 42 por 7 dá pra gente dividir, né? Vai dar 6. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Então, aqui, ó, se deu zero, vai ter que baixar os dois zeros aqui e dois zeros aqui. Resultado, 4.200 dividido por 7 vai dar 600. Esse aqui é o meu coeficiente de proporcionalidade. Ok? Então aqui, para a gente encontrar o coeficiente de proporcionalidade numa divisão inversamente proporcional, a gente tem que, primeiro, inverter os valores. 3, 5 e 6 eu investi, então 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 6. Esse cálculo aqui ele é simples, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá? Mas se você não lembra, tá aqui, né? Tá aqui o meu cálculo, tira o MMC, toda a questão a gente vai ter que fazer isso, tira o MMC, divide, multiplica, soma em cima, divide, se der para dividir logo, tá? Divide, se ficar o número inteiro, beleza, melhor ainda pra gente. Mas se ficar na forma de fração, quando vier aqui para fração, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e eu dividi 4.200 por 7, deu 600, tá ok? Então esse foi o resumo da minha conta. Se você não entendeu, você pode voltar de novo essa parte, tá bom? Vamos então encontrar quantas apostas o funcionário A tem que conferir. Vamos lá, funcionário A, ok? Vamos ver quanto funcionário A. Lembrando que a gente está fazendo um cálculo inversamente proporcional, então o funcionário A ele tem que fazer mais apostas que os outros dois, tá? Aliás, ele tem que conferir mais apostas que os outros dois. Então vamos lá, a divisão proporcional vai ficar o A, tá? Já que ele tem 3 anos na empresa, então o inverso de 3 é 1 sobre 3. Toda vez que a gente fala inverso, é essa fração aí, 1 sobre o valor, tá bom? O coeficiente de proporcionalidade que a gente encontrou foi o 600, então aqui vai ficar 600.
beleza? Bom, produto do meio pelos extremos, como eu tenho uma fração aqui, vai ficar assim, ó, A igual a 600 vezes 1 sobre 3, correto? Bom, um espaçozinho bem aqui, A vai ser igual a 600 vezes 1, vai dar 600 dividido por 3, 600 dividido por 3, eu vou ter 200, então 200 apostas é o número que o funcionário A vai ter que conferir, 200 apostas. Confere aí o funcionário B. Vamos agora para o funcionário B, ok? O funcionário B, ele tem 5 anos na empresa, então tem que ser o inverso de 5, que é 1 sobre 5, ok? 1 sobre 5. 1 sobre 5 eu vou ter, aliás, o coeficiente de proporcionalidade, que vai ser 600, tá bom? Então aqui, o produto do meio pelos extremos vai ser 600 vezes 1 sobre 5, tá? Então B vai ser igual a 600 dividido por 5, já que a gente multiplica 600 vezes 1 e o 5 aqui embaixo. 600 dividido por 5, de cabeça a gente sabe 120. Se você não souber de cabeça, faz a continha separada, tá bom? Então aqui, ó, 120 é um número de apostas que o funcionário que tem 5 anos vai conferir. Repara que é menos do que o funcionário A, né? O funcionário A, que tem 3 anos, ele vai conferir 200 apostas, o funcionário B, que tem 5 anos, 120 apostas, ok? Então, vamos resolver agora o C, o funcionário C, para ver quantas apostas ele vai fazer. Vamos lá agora para o funcionário C. O funcionário C, tá? Ele tem 6 anos trabalhados, então é C por 6, ok? Aliás, como é uma divisão inversamente proporcional, então é 1 sobre 6, ok? 600 é meu coeficiente de proporcionalidade, então vai ficar assim, né? C é igual a 600 vezes 1 sobre 6, e aqui eu vou ter C igual a 600 dividido por 6, C igual a 600 dividido por 6 vai dar 100. Então 100 é o número de apostas em que o C vai ter que conferir, tá bom? Lembrando que para ver se isso daqui está correto, a gente vai ter que somar os três, ó. Então 200 mais 120 mais 100, correto? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 420, ok? Então repara uma coisa aqui, galera, divisão inversamente proporcional, quem investir mais ou quem tem o maior valor na parte vai ter que uma parte menor no final, ok? Então essa é a divisão inversamente proporcional. Vamos para a definição. Divisão em partes inversamente proporcionais. Nesse caso, antes de aplicar a fórmula, devemos inverter as partes. Então aqui, repara que a fórmula é a mesma para divisão proporcional, é o mesmo cálculo, só que a diferença é que agora a gente inverte as partes antes de começar o cálculo do coeficiente de proporcionalidade, beleza? Eu tenho aí o exemplo 3, tá? Que é um exemplo de concurso público, tá? Certa noite, 2 técnicos em segurança vistoriaram as 130 salas do edifício de uma unidade de um tribunal, dividindo essas tarefas em partes inversamente proporcionais às suas respectivas idades, 31 e 34 anos. O número de salas vistoriadas pelo técnico em segurança mais novo, letra B, técnico em segurança mais velho. Ok? Então, eu tenho o exemplo 3, o que você vai fazer? Você vai calcular primeiro a divisão inversamente proporcional, o coeficiente de proporcionalidade, depois você vai fazer a letra A e a letra B, tá bom? Faz primeiro o coeficiente de proporcionalidade, dentro de 10 segundos a gente volta com a resposta dele. Então aqui eu vou chamar o D, que é o coeficiente de proporcionalidade, que é o total, que são 130 salas, dividido pela idade inversa deles dois, né? Então o novo ele tem 31, então é 1 sobre 31, mais 1 sobre 34. Opa, 1 sobre 34, isso aí aqui, mais 1 sobre 34, ok? Na mesma forma que a gente fez ali o exemplo inicial, a gente vai calcular primeiro isso aqui, ó, o 1 sobre 31 e 1 sobre 34, a soma das frações, tá legal? Então, 1 sobre 31
mais 1 sobre 34. Calcula aqui inverso 31 e 34, tá bom? Primeiro, dá por 2, tá? Se tem um número par, dá por 2. 31 não dá, então vou repetir, 31 por 2. 34 dividido por 2 vai dar 17, ok? Não dá por 2, mas não dá por 3, tá? Porque não dá, 31 também não dá para dividir por 3. Eu vou tentando 5, 7, todos os números primos. Só que não vou conseguir, porque esses dois, tanto o 31 quanto o 17, são números primos. Então vou ter que calcular o próximo número primo 17. Aqui vai dar 1, então vai ficar 31 por 1. Próximo número primo é o 31, tá? 31 por 1 dá 1, ok? Então aqui eu vou ter 2 vezes 17 vezes 31. 2 vezes 17, 34. Então vamos calcular aqui, ó, 31 vezes 34. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, fica 12, né? 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Baixo 4, 2 mais 3 dá 5. E 1 mais 9 dá 10, 1054. Então aqui eu vou ter 1054, tá bom? É o valor do meu MMC, 1054. Agora, mesmo cálculo aqui, ó, divide, multiplica. 1054 dividido por 31, quando a gente tem dois valores assim, é bem simples, porque 1054 dividido por 31 não é 34, ok? Consequentemente, 1054 dividido por 31, o resultado vai dar 31, que eu vou multiplicar por 1, que vai dar 31. 34 mais 31 vai dar 65, dividido por 1054, ok? Bom, deu um valor bem grande aqui, né? Vamos ver se dá para simplificar a nossa conta para reduzir. 6 mais 5 dá 11, não dá 1054. Bom, não tem algo agora que vem na minha cabeça que vai fazer eu dividir isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor grandão aqui e eu vou jogar de volta aqui. Se você não está fazendo isso para uma prova de concurso, para uma prova que você não pode usar calculadora, então você vai ter que fazer braçalmente mesmo, tá? Mas aí, se você puder utilizar a calculadora, isso aqui vai ajudar muito, a gente vai pular uns bons passos. Então aqui eu vou ter 130 dividido por 65 por 1054, ok? Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, por 65, ok? Antes de eu multiplicar e ficar um número grandão aqui, agora eu já posso simplificar, ó. Repara uma coisa, se eu calcular isso aqui, ó, 130 por 65, dá para dividir. 130 dividido por 65 vai dar 2, ok? Então aqui o resultado é 2 vezes 1054, ok? 2 vezes 1054, vou calcular aqui separado, 1054 vezes 2, cuidado aí para você não se perder nas minhas contas. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Deu 2108, ok? Esse aqui é o meu coeficiente de proporcionalidade, que vai me ajudar a determinar quanto cada um dos funcionários vão ter que arrumar as salas, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho aí a letra A, a gente ainda nem começou a fazer a questão, praticamente a gente só fez o coeficiente de proporcionalidade. Eu tenho aí a letra A, calcula essa letra A, tá bom? Dentro de 10 segundos eu volto aqui com a resposta. Vamos dar uma olhada agora no funcionário mais novo. Quanto é que o funcionário mais novo vai ter que arrumar nas salas? Quantas salas ele vai ter que arrumar? Bom, eu tenho meu coeficiente de proporcionalidade que é 2108, um número bem alto, né? Tá? Bom, então aqui vai ser o funcionário mais novo, que eu estou chamando de N, vai ser o inverso da sua idade, que é 1 sobre 31, ok? E o coeficiente de proporcionalidade é 2108, tá legal? Então aqui, ó, o funcionário mais novo vai ser igual a 2108 vezes 1 sobre 31, produto dos meios pelos extremos. Então o funcionário mais novo vai ser 2108 dividido por 31. Esse aqui é o cálculo que eu vou ter que fazer.
E vou calcular aqui separado, 2.108 dividido por 31, tá bom? Vou ter que pegar o 210, então vou ter que chutar aqui, é menos de 10, deve ser, eu vou chutar aqui 7, vamos lá, 31 vezes 7, tá? 7 vezes 1 dá 7, acho que não é isso, 7 vezes 3, 21, 217, passou, então é 6. 6 vezes 31, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 186. Vamos subtrair aqui. Esse cálculo aqui está errado, então vou apagar para não atrapalhar a gente. 10 menos 6 dá 4, aqui ficou 0, então fica 10 menos 8 dá 2, 24. 24 ainda não dá para dividir por 31, então baixo 8, 248. Aqui eu vou tentar com o 7 não dá. Vou chutar aqui o número, 31, 8. 8 vezes 1 dá 8, já está chegando perto. 8 vezes 3, 24, é isso mesmo, é 8. Tá? Então aqui o funcionário mais novo ele vai ter que ajeitar 68 cadeiras, tá bom? Olha só, como é uma prova de concurso público, se o funcionário mais novo vai ajeitar 68, eu posso encontrar o mais velho só vendo quanto é que falta para completar os 130, tá bom? Mas aqui não ia ter graça, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a divisão proporcional também para o mais velho, tá legal? 10 segundos para você fazer, daqui a pouco a gente volta com a resposta. Vamos agora determinar quantas cadeiras o mais velho vai ajeitar, tá bom? Eu coloquei velho aqui, mas o cara tem 34 anos, tá bom? Então não é muito velho, tá? É só ele é mais velho que o outro. Vocês entenderam, né? Muito bem, vamos lá. Então vai ficar o velho, que eu estou chamando de V, pela idade inversa dele, que é 1 sobre 34. Ok? E o coeficiente de proporcionalidade que a gente encontrou é 2.108, então é 2.108. Ok? Multiplica o produto do meio pelos extremos, vou ter 2.108, vou fazer o cálculo direto, né? Se a fração 1 sobre 34 vezes 2.108, então vou ter 2.108 dividido por 34. Já deu para entender aqui que toda vez que eu tiver essa divisão proporcional, eu vou ter que dividir pelo valor inverso, tá bom? Então aqui, ó, vamos calcular separado, tá? 2.108 dividido por 34. 210 não dá para dividir por 34, vou colocar aqui 34 vezes 7, tá bom? Aliás, aqui eu acho que é vezes 6, tá? Vamos logo direto. 6 vezes 4 vai dar 24, vai 2. 6 vezes 3 dá 18, mais 2 dá 20, dá 204. Se eu multiplicar mais 1 vai passar, então eu postei 6 vezes 34, 204 para 210, falta 6. Ok? Baixa o 8 aqui, ó, 68, tá bom? 68 dividido por 34, qual o número que eu multiplicar por 34 vai dar 68, é exatamente o dobro, então é 62. 2 vezes 34, 68 para 68, nada. Então aqui o velho, ele vai compor, ele vai ajeitar 62 cadeiras, tá bom? Então galera, tá aqui ó, 62 cadeiras. Eu tenho aí o exemplo 4, tá bom? O exemplo 4, na verdade, ele é um complemento, a gente já resolveu ele, tá bom? É o que está ali na definição de inversamente proporcional. Eu só queria fazer uma comparação aí no exemplo 4 com o exemplo 2, tá bom? Porque eles são os mesmos resultados, tá bom? Apesar de a gente já ter encontrado, aí você vai comparar aí na tua apostila, é a tarefa de hoje, você comparar esses dois, tá? O resultado do exemplo 2 e do exemplo 4. Porque a gente está fazendo o mesmo cálculo, só que diretamente e inversamente. No exemplo 2, eu estou pegando o número 420 e dividindo diretamente proporcional. E no exemplo 4, estou pegando o número 420, calculando inversamente proporcional aos mesmos valores. Eu queria ressaltar uma coisa aqui, que nem sempre os resultados vão ser iguais quando a gente calcula diretamente e inversamente, tá bom? Aí mesmo você vai poder conferir. O que eu quero dizer, na verdade, é que, por exemplo, nesse 420 eu posso dividir por 3, 5 e 6, mas se eu tivesse, por exemplo, 3, 5 e 7, poderia calcular diretamente, mas eu poderia não calcular inversamente, ok? Então, os valores que a gente calcula diretamente proporcional e inversamente proporcional não se combinam, tá bom? Alguns podem acontecer, como no caso desse exemplo 2 e o exemplo 4, tá bom? Então, essa é a tarefa. Resolve o exemplo 4, aí eu vou deixar você fazer, tá bom?
E para você que está acompanhando as aulas de matemática aqui do Matemática Fácil, eu espero que você tenha entendido. Se não, dá uma volta aí no vídeo. Tem um índice aqui embaixo para você acessar os conteúdos que você não está entendendo, né? Ou então, se você quiser adiantar, você ver esse vídeo fracionário, você vai exatamente na parte onde você quer, tá bom? Então, ele está dividido bem aí, por exemplo, por definições, tá bom? E por questões de problema.